Legal, né? Começar então, dona Martinha. Já podemos começar já. Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live da hora com o título Jardinagem não é para amadores, né? Isso. E para isso a gente convidou o nosso grande jardineiro, Mor, ex-aluno, fez todos os cursos com a gente, que é o Frank Schultenham. E no fim ali você deixa o endereço para o pessoal que está ouvindo a gente, tá bom, Frank? Tudo jóia, tudo bem? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Eu estou ouvindo. Aí, ó, já deu um positivo, Aí, vários isso aí, positivos ali. positivo. Aí, você falou que eu fiz todos os cursos, ainda falta um ainda, que acho que até a Alice vai brigar comigo. Falta de iluminação dela ainda. Já depois do nosso tempo, né? Já é um iluminado, meu filho. É. Essa é Eita, obrigado. Martina, Prazer para quem não conhece. para quem não conhece a gente, e de última hora, Nosso grande convidado é o Frank, né? É nosso super parceiro, fez todos os nossos cursos, como a gente acabou de falar, mas é mais do que isso, né? É alguém que nos ajuda, está sempre com a gente e também nos ensina com a experiência dele. E por causa disso, a gente achou super bacana trazer esse tema hoje para ele compartilhar a experiência dele, que não é pouca, né? Você é conhecido como na internet, Frank? Sou holandês de jardinagem e paisagismo, né? É um prazer enorme estar aqui participando dessa live com vocês, né? Fiquei muito feliz pelo convite que vocês fizeram para mim. E, assim, ontem fez 4 anos de empresa. Ontem, exatamente ontem. Então, assim, Parabéns! fiquei olha aí. super feliz e a empresa só está crescendo e evoluindo. Tanto é que até hoje a minha esposa trabalha comigo, a gente trabalha junto agora no nosso próprio negócio. Então, graças a Deus, agora só está decolando aí. E a gente muito feliz. E para que isso aconteça, a gente tem que correr sempre atrás de conhecimento, né? Se aperfeiçoar e em busca dos melhores cursos, que é onde o Centro Paisagístico aí oferece sempre cursos de qualidade, com professores super qualificados, fora o nosso grande mestre, que é o Gustav, né? Esse aí, me espelho nele, toda dúvida que eu tenho é fantástica, meu mestre, e mora no meu coração. Opa, um grande amigo nós, ganhamos, ele ganhou o dia. Pois é, pois é. Mas bacana. Bem-vindo a todos. Vamos lá. Trocar experiências. Eu vou provocar quem está nos escutando aqui para pegar um papel, uma caneta, um lápis e desenhar uma árvore, do jeito que a gente aprendeu desde a creche, né, do primário, do ginásio, né, hoje é primeiro ciclo, segundo ciclo, sei lá. Mas desenhar uma árvore para a gente. Porque quem trabalha nessa área, né, gente, ele tem que saber tudo sobre uma árvore. E, principalmente, não é só uma árvore, mas uma planta em geral, né? Conseguiram dar um joinha ali. Ó, você quer que o pessoal pegue caneta agora correndo? Isso. Conseguiu desenhar uma árvore, pessoal? Aí, ó, todo mundo, joinha, beleza. Ó, esse eu desenhou várias árvores aqui. Muito bem. Então tá. Muito provavelmente vocês desenharam uma árvore assim. É assim que a nossa professora nos ensinou desde a creche, não é mesmo? Pois é. Às vezes, vamos dizer, a gente coloca até uma maçã, às vezes ali, um outro adorno e coisa e tal, mostrando com que ferramenta desenhamos a árvore, tá? Mas, na verdade, quem desenhou uma árvore desse jeito só desenhou metade da árvore. Eu fiz essa provocação porque eu mesmo fui provocado quando a gente foi para a Holanda, lembra? A gente pegou uma palestra de um bambambam numa universidade na Holanda. E ele falou assim: Ah, você que é o professor? É, eu que sou o professor dessa turma. Então desenhe uma árvore. E eu desenhei assim.
Aí ele falou assim, você não entende nada de árvore. Você desenhou só a metade da árvore. E essa aqui é a metade da árvore, né? Falando na Holanda, a gente, numa exposição, a gente viu, inclusive, o tamanho da raiz, né, que ultrapassa até a copa da árvore. Então, da próxima vez que pedirem para vocês desenhar uma árvore, faz um desenho feio, né, com a raiz e tudo, mas pelo menos está desenhando uma árvore inteira, beleza? Então tá. Olha, gente, esse é o jardineiro amador, né? Eu lembro que quando eu vi o jardineiro fazendo isso, falei, nossa, cara, o que que você está fazendo? E ele respondeu para mim, olha, doutor, eu não sei qual é que é a sua especialidade, mas nessa área entendo eu. Ele falou, ó, e pode colocar a mão no joelho aí, ó, baixar, tá tudo retinho, sem barbante, hein? Sem nada. Eu falei, mas meu filho, espada de São Jorge não se poda, né? Nem lança de São Jorge não se poda. A outra ex-aluna fez o curso com a gente aqui, adorou, comprou o terreno do lado, montou um garden, contratou um jardineiro. O jardineiro já veio 6 horas da manhã para mostrar que ele é bem, né? Aí já podou todos os mandacaru também ali. E não existe jardim pronto, né, gente? A hora que vocês acharem que terminou de fazer um jardim, você achou bonito, pode desmanchar que vocês erraram. Não existe praticamente jardim pronto, tá? E muitas vezes a gente tem que fazer um jardim pensando no jardineiro. Essas pedrinhas ali, ou essas pedronas, por exemplo, elas atrapalham muito, né, a manutenção. Mas esse é o jardineiro amador, que, na verdade, não é bem o tema de hoje, mas a gente tem que mostrar, principalmente, vamos dizer, espalhar para as nossas clientes ou outras pessoas que contratam jardineiros, que não deixe de fazer uma coisa dessa, né? E grama também não vai na sombra, né, gente? E aquele negócio de plantar onde não devia. Olha aí, uma fênix, num espaçozinho ali de 40 centímetros, vamos dizer, atrapalhou toda a passagem, e não é assim que se trabalha, né? Essa é uma história muito interessante que o Frank vai contar para vocês. Pode ser que o som esteja meio baixo, gente. Então, encosta ali o... Mas olha o que aconteceu com o Frank. Agora voltou, né? Agora voltou, agora apareceu. Tá. Então, acho que em vez de rodar o vídeo, né, Gustavo, é melhor, Experimentar, ver. mas vai Vê cair se de aperta, novo, eu acho. aperta o play aí, vamos ver se vai. Foi? Tá rodando. Só não aparece o áudio, só a gente pode explicar. O áudio não funciona. Não. Tá, ok. É, É. quer que eu vou falando, Gustavo? A gente vai aparecer no vídeo Isso, e por vai favor. falando. Eu vou meio que narrando. Então, esse foi um vídeo, né, de uma casa de um cliente, onde eu estava fazendo o atendimento. E achei estranho, porque essa não estava evoluindo, não estava. A moreira estava toda definhando, estava esquisita, as folhas todas secando, como está no vídeo aí, né? Um lado estava mais ou menos ok, mas dava para ver que ela estava completamente sentida. Eu fiz uma poda nela, aí depois de uma semana eu voltei na casa para ver, porque eu estava curioso o que estava acontecendo com isso daqui. Aí eu peguei, fiz o vídeo e mandei para o nosso mestre, né? Porque qualquer dúvida assim que eu tenho, eu peço uma ajuda aí. E, e aí esse vídeo aí que eu fiz para ele. E aí a gente quer saber, né, o que vocês acham que aconteceram, né, né, com essa moreira aí. Isso. Bom, pelo menos a Moreira vocês estão vendo, né? Já viram um vídeo também, o Frank explicando. Ok. Ai, ai. O Frank mandou esse vídeo para cá e ele falou, olha, eu já passei um fungicida, já passei... Aliás, ele falou assim, eu não tenho nem coragem de passar algum produto porque tem criança, tem cachorro, né? Tem pet, não sei o quê, coisa e tal. Fiz uma adubação, fiz a poda, mas as folhas estão enroladas e o frutinho ele não se forma totalmente, tá? É, eu quero que vocês deem um palpite do que realmente o Frank presenciou naquele dia e por que que essa mora ali não está indo para frente. Seria fungo, seria ácaro,
seria algum problema nutricional. No último slide, eu vou mostrar aí para vocês ali o que aconteceu, beleza? Então, vamos lá. Aqui, Oi, Frank. Não, pode né? continuar, tá perfeito. Ah, tá. Pois é. Outra coisa que acontece muito, né, principalmente ali em urban jungles, né, que é a moda hoje nos apartamentos, das casas e tal, é falta de claridade. Você pode ver que a folha do lado esquerdo ali, pelo menos do meu lado esquerdo, né, aquela mais clarinha, é falta realmente de claridade. E do lado direito ali, no meu lado direito, de vocês ali, é que está com a luz adequada, tá certo? Isso acontece muito e muitas vezes a gente é chamado, né, Frank, para dizer, eu acho que eu tenho o dedo podre, né? Até minha samambaia morreu, não sei o que lá, mas na verdade é falta de claridade. Isso acontece com frequência, viu? A Ar-condicionado, pessoa não conhece, né? é, Não sabe, e ar-condicionado também é outro problema, né? Oi, isso Frank. no ar-condicionado, insolação, sol, né? Às vezes a pessoa não conhece, é leiga, né? E aí acha que qualquer planta vai em qualquer lugar, e não é bem assim, né? Você tem que ir atrás do conhecimento e saber exatamente que cada planta tem o seu local o certo para que ela possa se desenvolver da melhor forma. Isso aí. Exato. Esse sintoma ali das folhas começarem a necrosar as bordas, a ponta e coisa e tal, também pode ser confundido com outras deficiências nutricionais, tá? Ou às vezes excesso d'água, ou às vezes falta d'água. Mas nesse caso, comprovadamente, ele foi provocado pelo ar-condicionado. Outra coisa, que é um bom indicador, que é o ar-condicionado que está provocando esse tipo de coisa, é essa jiboia que vocês estão vendo ali. Quando os internódios eles estão muito compridos, isso é sinal também de falta de umidade. Então, o que que a gente tem que fazer? Muita gente fala que não é para fazer, mas tem que fazer sim, tem que borrifar, né? Desculpa, eu não te ouvi, Augusto. Cortou aqui. Cortou de novo? Alguém Não? está me ouvindo? Está me ouvindo? Beleza? Tô ouvindo. Então, Agora nesse, sim. nesse caso, tem que borrifar, né? Agora, eles acham que qualquer planta pode ser borrifada. Não é bem assim, né, gente? Begônia, por exemplo, todos os cultivares de begônia, as violetinhas, né, que tem uma folha meio peludinha, esse aí não pode borrifar de jeito nenhum, né? No caso da violetinha, é melhor coisa você colocar um tipo de um cobertor antigo entre o pratinho e o potinho e molhar somente aquele paninho um jeans velho, alguma coisa assim, tá? E não regar em cima da flor, que pode dar botrytis, né? E nem em cima da folha, que pode dar antracnose, ok? Então, essa aí não é para borrifar de jeito nenhum. Augusto, por imersão, acho que daria certo também, né? Pega um balde com água, só afunda só o potinho e depois levanta de novo, né? Sem molhar, acho que funcionaria legal também. Aí deixa escorrer bastante, né? Porque não pode ter o excesso da água, lógico, né? Isso. E todas essas plantas têm que ser regadas de baixo para cima. Você lembrou bem, Frank, é bem assim mesmo. Não irrigar de cima para baixo. Às vezes, você acerta a folha, a flor, né? Plantas de sombra no sol, isso é muito comum também, né? Eles adoram a planta, compra no garden e aí planta num lugar, por exemplo, que pega. Não, mas aqui pega pouco sol. Gente, são plantas, o antúrio, principalmente, ele é muito enjoado, né? Para sol direto, né? É só com luminosidade mesmo, tá? É. Eu E tenho, eu tenho plantas são um, plantas de sol. Só um minuto, Gustavo. Sobre a questão do sol, né, de planta no sol, eu tenho aqui na minha cidade tem um condomínio onde foi plantado um canteiro gigantesco de monstera a sol pleno. Você vê lá, dá até dó das coitadinhas, que elas estão amarelas, estão com aquelas manchas de queimadura mesmo grave e estão lá pedindo socorro, sabe? Aí eu olho aquilo lá e falo assim, meu Deus, quem que deu a ideia de plantar essa planta, né? E são outras plantas, né? O guaimbê, por exemplo, iria super bem no local, mas colocaram justamente a monstera lá e tá lá pedindo socorro, né? Então, precisa tomar muito cuidado com a escolha da planta, e precisa ver o local primeiro. E ele, principalmente na hora de comprar a planta, colocar o nome científico, né? Se não Né? sabe,
Cola é alguém que sabe, porque as duas também são chamadas de costela de Adão, né? Banana de macaco, as duas são chamadas, têm o mesmo nome. Só que essa que você falou, o Frank falou, ele tem furos na folha. O Guaimbê não tem furo na folha. O Guaimbê pode ser de sol pleno, mas a monstera não. E é uma pena, né? E o condomínio é que paga, né? Exatamente. Vão ter que replantar tudo. E já não é a primeira vez que estão Pois é. refazendo o canteiro. Verdade. E ainda plantaram mais monstera. Eu estou quase batendo na porta lá do condomínio. É uma boa ideia, hein? Oportunidades. Muito, pois É é. isso aí. Muitas vezes me pergunto, mas que plantas são de sol? Se eu conheço todas as plantas que são de sol, aí a gente vai errar menos, né? De colocar planta de sol na sombra, tá certo? Bom, tuia, ciprestes, pinheiros, todos eles são de sol. Trepadeira, por que que é trepadeira? Trepadeira porque ela procura o sol, né, gente? Talvez uma exceção seja ali a flor de cera, que pode ser plantada debaixo de uma varanda e conduzindo através de um fio, você vai conduzindo ela. Cactos e suculentas, acho que todo mundo sabe, não é novidade nenhuma. Na fase juvenil, eles podem ir até dentro da sala, mas depois ela vai pedir para ir para fora. Todas as árvores de flores, tá? As hortaliças, todas as hortaliças, legumes, temperos e coisa e tal, tudo é de sol. Arbusto de sol, tem arbustos que precisam desde o primeiro até o último raio de sol, que são as mussaendas, as azaleias, a primavera, né? As plantas anuais, todas elas, tá? São aquelas plantas que, quando você entra no garden, ali você vê todas as plantas floridas, tá certo? Mas vamos entender o que é uma planta anual, né? É uma planta que você semeia, ela cresce, dá flor. A hora que ela está dando a flor, aí muitas pessoas compram até por impulso, tá? E quando planta em casa, aí vai demorar 2, 3 meses só, porque você está comprando no terço final da vida dela. Mas, enfim, não plantar plantas anuais, né? Sálvia, tagete, agerato, essas coisas ali, na sombra. Olha, e tem um comentário aqui que a Marisa Santos falou que tem um guaimbê enorme. Quer fazer um comentário, Marisa? Como que você cuida dele? Quer abrir seu microfone? Deve estar no sol, se está grandão, deve estar no sol. Outra coisa que acontece muito, né? É, essa lápis é uma palmeirinha, é a rainha das plantas de interior, né, gente? E eu vejo muita coisa na internet dizendo, olha, gente, quando está com a ponta necrosada, ou seja, quando está com a ponta secando, é porque é falta d'água. Gente, eu, de acordo com a minha experiência, é exatamente o contrário. Às vezes a dona viaja, a empregada muito eficientemente encharca o vaso, e dali uma semana, 2 semanas, todas as pontas estão assim. E aí o que que acontece? Pega uma tesoura e acaba cortando as pontinhas, como vocês estão vendo esse exemplar ali. Mas não pode para disfarçar. Deve, né? Porque é muito feio, tá certo? Muita água, gente. Tem planta que não sabe nadar, né? Pitangueira, é jabuticabeira, enfim. Precisa ver se o solo está bem drenado, né, Frank? E muitas vezes o Frank tem que ir lá cavar em volta, fazer uns drenos cegos ali para que a planta ela tenha mais drenagem, né? Socorrer a planta aí, né? A gente tem, acontece isso com frequência também, acho que está molhando, acho que está molhando de menos, acaba molhando demais e acaba matando a planta por excesso de água também. Então, tem Pois tudo isso, é, não pode nem ser muito e nem ser menos. Tem que saber a planta, se a planta ela recebe, gosta de mais de água ou de menos, então tem que ter o conhecimento, né? Então, sempre ir buscando conhecimento para conseguir fazer uma rega adequada. pois é. Muitas vezes ele me pergunta, mas como é que eu descubro se eu estou colocando muita água ou pouca água? Gente, tem o famoso teste do dedinho, né? Se está úmido, você nem rega. Outra coisa, uma planta dentro de casa, ela precisa de muito menos água do que uma planta fora de casa. Nós somos assim, né? Fora de casa, no sol, a gente sua, vamos dizer, e dentro de casa não. Então, a gente precisa tomar mais água quando está fora de casa. Agora, dentro de casa, quanto maior a folha,
menos água ela precisa. Quanto menor a folha, mais água ela precisa. É o caso das avencas, por exemplo, tá? E o caso da monstera, do filodendros e coisa e tal, a água já está dentro dela. Os granilcucas, por exemplo, a água já está dentro dela. É regar uma vez por semana só. Mas está bem claro, pouca água, gente, a folha murcha, tá? Ela dobra, inclusive, ali as bordas para dentro, e esse é o sinal ali de pouca água. Muita água, aí a planta não consegue respirar. Não respirando, porque a raiz ela precisa de oxigênio, não respirando, ela fica meio amarelada. Não confundir com falta de nitrogênio, isso aí, tá, gente? Tem muita gente que vê a planta assim e mete um 10-10-10 ali, e aí a planta aí rouba todo o ferro do meio ali e a planta acaba ficando só com a carcaça. Uhum. Pouca água do lado de fora, né? A gente vê muito isso aí em prefeituras, né? Prefeito falando, eu plantei 50 mil árvores, não sei o que lá, aí e no fim 99% acaba morrendo. Outro, Deixa eu comentar aqui, é muito bacana. A Gleice comenta: minha pequena experiência, cachepô versus empregadas domésticas são duplas assassinas de plantas. dendrocidas. É bem isso mesmo. Também, Bom, não tem. eu falei, eu sei, porque aprendi no curso, posso responder, não, se você escreveu a coisa da Moreira no curso, não fale. Olha só, outro sintoma, né, principalmente as que têm a folha um pouquinho menor, é a queda de folha, né? Quando falta água ali, é claro que ali não tem como. Olha, é muito normal hoje, terrenos, vamos dizer, nos condomínios diminuíram bastante e a casa aumentou bastante, né? Aí sobra aqueles 40, 50 centímetros ao lado da piscina. Posso plantar árvore viajante? Olha, desde que você saiba como esse muro foi feito, tudo bem, tá? Mas, no caso aqui, eu vou mostrar aqui, ó, olha o vizinho reclamando. Por quê? Porque o muro foi feito com aquele tijolo baiano, aquele vazadinho. Dá para ver que não tem nenhuma viga baldrame, não tem broca segurando a viga baldrame e também não foi feito com bloco de cimento, tá? Quem entra por último, gente, é o culpado. Então, jardineiro, paisagista, quando ele vai atender um pedido como esse, dá para plantar árvore do viajante aqui, ó, que dá, mas vamos ver como é que o muro foi feito. Ô, Gustavo, uma questão aí sobre a Ravenala, eu achei muito interessante uma ideia que o pessoal da Vinha Paisagismo, que é a Maria Clara e a irmã, né, elas tiveram, né, porque o cliente Sim. queria de qualquer jeito colocar uma Ravenala, como na foto aí, né, perto do muro e perto de piscina. E aí eu achei bem interessante com relação, tá lá, com relação, Ela elas está falaram assim, aí, nossa, ó, vamos, estamos é chamando. muito legal. Eles falaram assim, nossa, vamos colocar dentro do vaso. Então eles arrumaram o vaso e plantaram a ravenala dentro do vaso. Enorme. O vaso bacana, ficou legal a composição, ou às vezes você pode até esconder o vaso com alguma outra vegetação, com uma outra forração, né? Ou uma outra planta em si. Mas assim, foi uma ideia bem bacana que você fala assim, nossa, mas como que eu vou resolver, né? O cliente quer de qualquer jeito. Para não trazer problema, eles vieram com uma solução muito bacana que eu falei assim, nossa, que legal, bem pensado, né? E aí a Ravenala vai É, crescendo. E eu É hoje verdade. mesmo de manhã, deixa eu eu- fui num cliente onde a gente teve que tirar 6 ravenalas de um corredor. O corredor, acho que ele tem acho que 1,5 metro de largura por uns 6 de comprimento. E tinham 6 ravenalas plantadas nesse corredor, num canteirinho de 50 centímetros de largura. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu tirei essas ravenalas, troquei por maranta charuto, e essas ravenalas, para não perder, eu troquei tudo, plantei elas todas dentro de vasos. E tá bem bacana, acho que tem lá no meu Foi bem. Instagram também, um lugar assim onde é um vidro onde a gente colocou os vasos atrás e parecia assim um quadro mesmo, né, que formou natural. E tá bem bacana mesmo, quem puder lá, olha lá no Instagram lá do holandês que tem essa foto aí, meu, muito bacana, e a ideia da Ravenela do vaso é fantástica. Só que ela pede muita água, então tem que cuidar com isso, tem que dar bastante água para ela. Pois é. Como é que é seu Instagram holandês, Dinheiro, é isso?
Holandês, jardinagem e paisagismo. Holandês, jardinagem, o nome comprido, e paisagismo. Olha aí, pessoal, olha lá, olha que legal, Maria Clara. Quer fazer algum comentário? Muitas vezes o arquiteto coloca no projeto e o cliente idealiza na cabeça. Aí temos que nos desdobrar. É isso aí, muito É legal. bem isso mesmo. E a É ideia foi bem isso bacana, vocês estão de mesmo aqui. parabéns mesmo. Eu entregando um projeto essa semana para uma cliente também que tem um peru no pires. Eu chamo esses projetos de peru no pires. E a única coisa, nesses 30, 40 centímetros, nesse caso, eu não coloquei vaso só no fundo do quintal. Mas está cheio de cano, de fio, justo ali onde é que eu tenho que plantar. Aí está passando um monte de cano, e um monte de fio a 30 centímetros ali de profundidade. Parece Jardineira. que, parece que eles Jardineira, falam assim, né? Ah, agora o jardineiro vai e se vira, planta aí. pois é. Eles nem pensam, né? Deixa eu só É, abrir. A Silvia Coelho fez uma pergunta. Uma planta em vaso coberta com pedrisco pode dificultar a percepção da umidade do solo? Existe algum dispositivo que permita avaliar essa umidade? A pedrinha em cima do vaso, não dá para fazer o teste do dedo, né? É, é pura maquiagem, tá, gente? Essas pedrinhas ali, ou casca de pinos, ou sinazita, ou qualquer coisa que você vai colocar ali. Eu aconselho fazer uma forração, inclusive uma planta de sombra pendente, do tipo dinheiro em penga, poxa, dinheiro em penca, né? Dinheiro em penca, cingônios, outras plantas ali, mas eu não jiboia, né? colocaria pedrinha, não. Existem os medidores, né? A gente até ganhou um de brinde aí, vou pegar daqui a pouco. Existem uns medidores que você pode pôr em vaso, mas isso em forma profissional é pouco eficiente, né? Porque é muito medidor, né? Acho que até a gente ganhou isso como brinde, que ele avisa quanto que o vaso tá. Vocês estão vendo? Você É. enfinca isso dentro do vaso e aí ele fala, Aí aperta o botãozinho, você sabe como ele está úmido. Eu tenho um isso. Está cliente que sujou a mão. ele gosta, eu tenho um cliente que ele gosta de tecnologia, e aí ele achou um desse aí também na internet e comprou e tem esses medidores de umidade aí, acho que pela casa inteira, no jardim todo. Tem no jardim vertical, tem em vaso, tem na jabuticabeira, tem em amoreira, tem no canteiro da frente, e aí é tudo pelo celular. A hora que der a umidade baixa, Isso apita lá. no celular dele. É muito interessante isso. Eu acho que eu vou procurar saber melhor qual que é esse dispositivo aí para poder divulgar, fazer aí uma postagem lá na Holandês Jardinagem lá. Isso, avisa a gente aqui, ó. Meu sobrinho, né? Ele tem isso aí. É bem Olha, interessante. Eu, ela está com um problema, eu estou com problema, estou com esse problema. É um banco e faz parte da arquitetura do espaço. Opa, vou atrás desse medidor. Isso, esse é o que você acha pela internet, tá? Pode colocar uma foto no grupo? Posso. Mas eu acho que deve ter outros também. Deixa eu já mando aqui, deixa eu mandar no grupo. Esse aqui, por sinal, está mostrando que está acabando. Eu vou procurar saber com o meu cliente também, aí eu mando para o Centro Paisagístico e o Centro Paisagístico reposta lá no grupo também. beleza. Você gosta também, né, Frank? Pode ser. Enquanto isso, eu vou adiantando aqui. Esse é um brinde É espanhol. do espanhol. Mas olha que legal, porque mostra a fotinha, vocês podem conseguir olhar no WhatsApp. Como chama? Legal, Bruna. Olha só, continuando, né, gente? Um dinheiro público que eu acho jogado fora é exatamente plantar a grama em canteiro central. Mas é aquele negócio, né? Fez o asfalto, guia, sarjeta, iluminação, aí pronto, né? Parece que paisagismo tem que estar pronto da noite para o dia. E ali depois manda um boleto, né, gente? Eu acho ali que devia ser proibido plantar grama em canteiro central, porque em 45 anos de profissão, gente, essas são algumas fotos ali que eu consegui
tirar, por exemplo, logo depois, quando eu estava na cidade e tinha acontecido um negócio desse. Essa primeira foto do lado esquerdo em cima aconteceu em Recife. A gente estava contornando uma rotatória. Se essa janela estava aberta, gente, o carro não tinha ar-condicionado, tinha tudo para a gente andar de janela aberta. E se a janela tivesse aberta, gente, eu acho que foi Cristo ali que salvou a gente, tá? Isso seria uma solução no município de Vinhedo. A gente arrancou a grama, arrancou cimento, tudo e tal, e desimpermeabilizamos ali com forração. E ainda dá para dar uma corzinha, né? Ao invés de só verde. Lá falando em Vinhedo, já faz 26 anos ali que eu fiz esse projeto, a entrada de Valinhos ali, ela está desse jeito assim, bonita até hoje. O Frank, como jardineiro, sabe me dizer bem se como é que é essa diferença de manutenção, né, Frank? Nossa, é demais, demais. Quando você tem uma forração, a manutenção é muito menor, né? Você vai fazer só alguns acabamentos, alguma coisinha, e acaba não usando até a máquina, né? Já aí quando é grama, né? Você tem que tudo ver o risco, né? Que envolve aí, que é justamente, né? Carro passando, pedestre, as casas, né? Para quebra de vidro. Isso pode acontecer fácil, fácil, né? Porque aí a Direto, roçadeira né? é direto, ela tem que tem que funcionar, ainda mais uma roçadeira com fio de nylon, ela tem que trabalhar numa rotação alta, né, para que faça um corte Ótimo. correto, né, Né? do gramado, né. Então, a forração seria com certeza aí em áreas públicas uma excelente solução. E já teve alunos, né, que mexem com manutenção, diz que aquela tela de sombrite ali, ó, é mais psicológico do que outra coisa, porque ele já viu pedregulho atravessar ali o Ah, sombrite atravessa, e atingir uma criança. Mas para atravessa. fazer O a perigo manuten... é grande. E para fazer manutenção numa casa, você também não tem risco de acertar janelas? O que que você tem que Tem um fazer? tem um risco muito grande, né? Você sempre tem que observar. A primeira coisa que eu faço antes de começar a fazer uma manutenção é ver os pontos de risco, né? Que é o lugar, o canteiro com pedra, né? Pedrisco, anda por todo o gramado para ver se não tem ponto de luz, ponto de irrigação, brinquedo de criança. Né, a criança vai lá e deixa jogado pelo gramado, e às vezes é um brinquedo pequenininho, né, e você acaba não vendo, e aí você vai passar Às com o vezes uma próprio rodinha. carrinho, uma rodinha, Né? exatamente. E aí tem lá naquela casona aqueles vidros gigantescos lá que, meu Deus, pra você pagar um vidro daquele lá, você tem que trabalhar bastante. Então, assim, você tem que tomar bastante cuidado, tenta usar a tela de proteção aí para minimizar o risco, né? Porque dependendo aí da força do impacto, pode até perfurar essa tela de proteção, sim. Então, você tem que Então, observar muito bem o local onde você está e tentar virar, né? Porque dependendo o jeito, a direção que você está cortando a grama, você sabe mais ou menos que se bater alguma pedra, para onde que ela vai jogar. Então você sempre vira para um muro, ou um lugar onde não tem um risco, né? Sim, entendi. aí, boa dica, né, Boa gente? dica. Olha só, outro problema que acontece muito, né, gente? É a raiz entrando no esgoto, entrando ali na pia da cozinha e coisa e tal, às vezes entupindo o que não deve, né? E tem um vídeo aqui, tomara que vocês consigam ver, é o problema de um ficus benjamino. Dá um joinha aí para ver se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Ouvi, vocês estão ouvindo? Augusta vai falando. Eu acho que ouvir vai estar difícil, mas acho que vendo, acho que dá para entender, Você eu quer acho bem explicar um pouco? Pois é. né? É uma fossa, né, gente, que estava entre a casa e um ficus benjamino. E essa raiz entrou na fossa e entupiu tudo ali e tal. E então eles tiveram que primeiro descobrir, vamos dizer, aonde que estava a fossa, né? Porque geralmente a tampa de concreto ela fica coberta com terra. E olha a quantidade de raízes, vamos dizer, que tem ali. Não conseguiu tirar com vanga, não conseguiu, teve que tirar, arrancar realmente com o trator. E não foi na primeira e na segunda tentativa, não. Olha aí, ó.
Mesmo assim, essa aqui é a terceira vez, né? Ainda não resolveu, não. Aí tá resolvendo. Aí, agora que passaram a corda por baixo, né? Abraçar a raiz ali. É, Nossa, ela é realmente muito forte, né? ela entrou pelo tubo. Vocês estão vendo logo ali, vocês não vê o tubo. Olha o tamanho da criança. Nossa. Bom, e o que que a gente tem que fazer para evitar isso? Não plantar árvore onde tem fossa. Ah, mas eu Ou, plantei a 10 metros de distância. Gente, mesmo é, que seja uma árvore pivotante, não plante a árvore perto de fossa, principalmente essas figueiras, né? E hoje procurar está surgindo. procurar ter o conhecimento da planta que você vai colocar no local, né? Pois é, Principalmente aí um ficus, né? O ficus benjamina, ficus elástica, ficus lirata, né? Então o flamboyant, né? O próprio flamboyant, muito cuidado com essas plantas, são lindas, né? Mas tem que saber É, onde pois é. plantar. é isso aí. Bom, gente, raiz agressiva, ficus benjamina, flamboyant, chapéu de sol, está surgindo um novo sete copas, né? Que é a Terminalia Mantali. Eu não tenho opinião formada, gente, mas se é uma terminália igual essa daí da praia, ela pode dar problema também. Olha as figueiras, olha o tamanho das raízes ali. Outro problema muito comum que a gente tem visto ali nos jardineiros mais amadores, vamos dizer, é as injúrias que provocam na casca, né? Vamos dizer, eles querem roçar ali com fio de nylon até, e aí acaba anelando e acaba matando a árvore. Uma das É, soluções seria de colocar isso aí, né? Ou esse tubo PVC, por exemplo, e o Frank ele já sabe, né? Mas de não encostar ali. O que que você faz nesse caso ali, Frank? Você faz então, isso daí é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? Principalmente assim, quando eu pego um jardim, né, o primeiro atendimento, né? Aí eu ando com o cliente para dar uma olhada, a gente conversa sobre o jardim, né? E aí acabo vendo alguma planta que está já morrendo, que está feia, né? E aí eu olho bem no pé dessa planta. E aí mostra até já para o cliente, fala assim, olha só essa planta aqui, ó. Isso daqui se causa por causa do corte da grama mal feito, né? Por quê? Porque bate o fio de É, nylon ali, vai começar a anelar, e aí a planta vai atingir o floema e o xilema, e vai, sim, de tempo em tempo, né? Ela vai começar a definhar até chegar no momento onde ela não sobrevive mais, e vai acabar morrendo, e você vai ter que fazer a substituição. Né? Então eu é, mostro isso para o cliente e aí eu falo do jeito correto de fazer, que é passar a roçadeira e deixar aí uns 10 a 15 centímetros longe. Depois você vai lá com a tesourinha mesmo. Isso daí é. são detalhes, né, que fazem muito importante na qualidade do serviço que você presta. Você fala assim, mas eu vou lá com a tesourinha mesmo para cortar. Eu falei, vai, porque isso aí faz diferença. Você, Sim, o cliente vai ver que você está realmente cuidando muito bem do jardim dele, porque ele pagou por aquele jardim. Então você tem que fazer de tudo para Sim. que as plantas fiquem o mais saudável possível. Então, assim, vai lá e com a tesourinha mesmo, corta, porque se anelar, vai matar esse pé e é você que está matando, entendeu? é, Anelando essa planta. Então, pois é. tome cuidado, vai com a tesourinha, corta aí graminha, folhinha por folhinha, se for, mas faça aí um serviço de qualidade que o seu cliente vai ficar super satisfeito e vai começar a indicar para outros também, entendeu? E Não aí é é bem onde você assim. começa a Não, crescer e ser um destaque entre outros. vão É isso até aí. fotografar antes, né? Para não Eu ia dizer dizer. para não dizer que foi você. Quando você pega um cliente novo, você faz um registro fotográfico de como certas coisas estavam, para que você não seja Sim, responsabilizado depois de um é, tempo, isso é, Frank? isso é muito importante falar, Martina, porque assim, eu faço, né, uma vistoria, eu ando por todo o jardim junto com o cliente, porque assim, no primeiro atendimento, eu peço para ele mostrar, vamos andar junto, né, vamos andar pelo seu jardim, me Uhum. mostra todos os canteiros, gramado, as plantas, né, e a gente vai conversando sobre o jardim. E nesse andar eu já vou observando já principalmente a questão da iluminação. Existe aí muitos spots, né, aqueles espetos de iluminação,
que às vezes são de vidro, acrílico, enfim, tem uma infinidade aí de partes de iluminação que já estão danificados, já tem fio cortado, que já está. Eu já vou tirando fotos, já vou falando, ó, aqui já está quebrado, aqui já está danificado, ponto de irrigação, ó, se tem irrigação, se tem alguma linha de gotejo que já está rompida, que está furada, né, que você consegue ver, né, às vezes a linha de gotejo só vai ter essa observação melhor quando ela está ligada, ou a própria aspersor, né, você consegue ver se está quebrado, se está faltando peça, né? Então, você já aponta, você já registra e já passa por ele. Ó, isso aqui já está quebrado, tá? Porque senão depois ele pode vir aí jogando na sua conta. Fala assim, ó, você quebrou aqui. Eu falei, não, quebrei não, já estava já. Está E no outro, relatório. já está no relatório. E outra, assim, muito É isso importante, aí. se você está se você está trabalhando na frente de uma casa e para um carro na calçada e estaciona o carro, olha bem para esse carro e tira foto do carro. Porque às vezes acontece que um para-brisa já está quebrado e o cara estaciona lá de propósito. E aí Mostra você tem para prova, ele. senão depois ele vai falar assim, ó, você quebrou meu para-brisa, você quebrou o vidro do meu carro, ó aqui, trincou. Eu falei, não, não, já estava já. Então tira sempre registro. Isso é muito importante. Boa. Boa São ideia. dicas aí Olha aí, que gente. ajudam e são válidas, porque um para-brisa É, também não é barato, não. não, Pois é. a gente que sabe, né? A nossa mangueira já quebrou o para-brisa de um carro, né? Ele sempre passou dentro do carro. Nossa. A gente tem que pagar, né? É claro, É, olha, outra Complicado. coisa, né, gente? Não pode trabalhar muito junto. Um jardineiro, principalmente com roçadeira costal, né, gente? Ou de fio de nylon, ou bateria, ou combustível, pelo amor de Deus, né? E aqui está o nosso super jardineiro dando o seu recado, o seu conhecimento em jardinagem para um grupo do curso de jardinagem, que a gente ministra aqui no Centro Pedagógico, né? E dá para ver ali todas as ferramentas ali que o Frank tem ali na carretinha dele, ó. Tá ali. Eu consegui uma foto de última hora ainda, né? Não é toda a carretinha, mas está toda ali. E dá para ver, né, gente, o que um jardineiro profissional ele tem que ter de, de ferramentas, né? Quer comentar um pouco sobre eles? Eu falo que assim, essa carretinha é meu baú da felicidade, né? E assim, acho que máquina e equipamento, acho que para um jardineiro acho que cada hora que você quer conquistar uma máquina nova, ou você fica aí vendo as marcas, né, com divulgação de equipamentos, tudo, para facilitar o serviço, né? Porque hoje em dia a mão de obra está muito difícil, né? Então, assim, o que você vai fazer para melhorar essa mão de obra? Você vai investir em máquina, você vai investir em equipamento para otimizar o seu trabalho, né? E também dar um trabalho de qualidade, né? Então, assim, eu tenho esse meu baú da felicidade, que no começo eu não tinha ele, eu só era no Uninho, né? Que aí foi onde a minha esposa me incentivou e investiu em mim, e eu consegui comprar um carrinho de cortar grama e uma roçadeira e um rastelo. Foi o que eu comecei, e aí com a própria jardinagem e os próprios trabalhos, eu fui conquistando e comprando outros equipamentos para facilitar o meu serviço. E hoje eu tenho aí bastante equipamento, bastante máquina que me ajuda muito e é essencial aí para você dar um trabalho de qualidade, né? Oferecer um trabalho de qualidade para o cliente, né? uhum. E eu lembro do seu discurso, Frank, no curso, é que o quanto que esses equipamentos te socorrem, às vezes, pela falta de mão de obra, de ajuda, Então, né? isso Ele é tudo exatamente. sozinho. Facilita muito, né? Então, assim, você tem as roçadeiras, até assim, o perfurador de solo, né? Você vai lá com a cavadeira, vai fazer o trabalho? Vai fazer o trabalho, só que você vai levar muito tempo. Então, assim, você tem que ir atrás de máquinas. Então, você vai atrás de um perfurador de solo, que é onde você vai fazer um berço lá de Aqui, plantio, né? que você talvez levaria. Isso, a foto da esquerda onde você levaria na cavadeira lá, sei lá, um tempo muito maior, o perfurador de solo, você ligou, fez o berço, já está pronto para plantio, né? Então você vai atrás de tecnologia para suprir a falta de mão de obra que tem aí no mercado, né? Não só na jardinagem, mas enfim, em várias áreas aí de atuação, né?
Fala um pouco sobre as duas roçadeiras planas ali. Hoje eu tenho duas roçadeiras, né? Uma é a combustão, que é a verde ali, né? Da Trap. Essa foi a minha primeira roçadeira. E aí com o trabalho, eu quis investir em algo melhor e que diminuísse o ruído, né? Porque você está todo dia com o motor ligado, isso pode prejudicar a audição. E aí eu comecei a investir, o mercado pede isso também, porque dentro de condomínio, muitos aí trabalham como home office, né? Então, o ruído dela é muito menor e acaba não atrapalhando tanto, né, o morador, né, que está lá trabalhando. São carrinhos fantásticos, os dois são. Eu indico, o laranja é da Steel, a bateria, eu tenho duas baterias AP200, que é uma bateria pequena ainda, tem baterias maiores, né? É um pouquinho mais caro esse carrinho a bateria, sim, mas são super viáveis. Eu tenho meu carrinho já faz mais de 2 anos. A questão de combustível que eu gasto com máquinas diminuiu consideravelmente usando a bateria, tá? A bateria dura em torno de 30, 40 minutos, dependendo aí do tamanho, da altura da grama que tá, né? Porque, lógico, uma grama maior vai forçar mais o motor e aí ele vai gastar mais bateria. Mas o carregamento dela, por isso que eu tenho duas baterias, né? O carregamento também dura em torno de 30, 40 minutos, já carrega 100% a bateria, né? E se faltar um pouco de bateria, você consegue talvez talvez não, você vai fazendo outras coisas no jardim até que carregue por completo e a bateria e você consiga oferecer um trabalho de qualidade. E também já recolhe, né? Ela recolhe aí 70, 80% do gramado que você está cortando, e isso agiliza também muito o seu trabalho. Então você sempre tem que pensar na agilidade, porque você terminou uma manutenção, você já vai para a próxima, né? Então você tem que pensar Oi, nisso, né? Eu estou vai ser morrendo de vontade de fazer uma pergunta para você, Frank. Falando em roçar a grama, antes, você já foi obrigado a recolher o cocô do cachorro ou não? Nossa, isso aí é uma polêmica, hein, Gustavo? Esse tal do cachorro, do cocô de cachorro é bravo, viu? Porque assim, o cliente, a gente não está lá para cuidar da higiene do cachorro, né? A gente está lá para cuidar do jardim do cliente, né? Então, eu acho que vai do cliente fazer saber, né? Porque eu sempre aviso 1 ou 2 dias com antecedência. Então, dá tempo suficiente para o cliente aí se programar para fazer e recolher todo esse cocô aí do cachorro, para que a gente, na hora que for entrar com a máquina, não sofra, né? Porque bate um fio de nylon num cocô desse, espirra aí para todo lado, olha, não falo nem de parede, mas é assim, seu rosto vai para todo lado mesmo, né? Nossa, Então, assim, nossa, não é muito bom comer cocô, não, cocô de cachorro, né? Não Ai, aconselho, ai. não. E esse negócio aqui? Esse aí é o perfurador de solo, né? Ou um aerador de solo, né? Para gramado, onde o gramado aí tá muito compactado, né? Que é aquela grama que não está se desenvolvendo, né? Você já fez de tudo e um solo bem argiloso, né? Então você entra aí com o aerador, ele é de pino oco, né? Então você faz bastante furo nesse gramado, sai uns pellets assim que até parece um cocô de cachorro mesmo, né? E cachorro aí meu, mais saindo, sabor, aí é. saindo É aí uns croquetinhos. deixando esses pés na grama, você passa um rastelo ali, retira tudo, descarta, joga fora e aí entra com uma cobertura nesse gramado, né? Com areia média, composto, adubação correta, né? E água, né? Tem o período adequado para fazer isso também, né? Não é muito bom fazer aí outono e inverno, você sempre espera aí primavera e verão para estar fazendo esse trabalho de melhoramento do gramado, né? Principalmente com solos compactados assim, né? Então é uma ferramenta muito boa e hoje já tem máquina, assim, máquina que faz esse trabalho já, né? Que já está Uhum. aí nos meus planos aí para tentar adquirir uma aí para dar mais Ai, qualidade nos trabalhos. isso não é cocô de cachorro, não, tá, gente? Isso aí é o que sai É, desse túnel, desse esses, túnel. Uns croquetinhos. esses são pellets. Aí já gareia, né? Já aproveita e dá uma boa nutrida na grama. É muito bom. Beleza. E aqui?
Aí a gente tem a Altura do altura, né? corte. A altura do corte, o manejo do gramado é muito importante, né? Porque um manejo inadequado, isso faz com que a proliferação de erva daninha aumente consideravelmente. Então, assim, você tem que fazer o corte numa altura correta, né? Às vezes você não precisa nem usar muito herbicida aí para controle de erva daninha, só com o manejo adequado, né? Com uma adubação adequada, com cobertura do solo com areia, com composto orgânico, no período certo, você já consegue fazer um controle muito bom de erva daninha no gramado, né? Então, assim, é muito importante, você não pode raspar, né? A diferença, assim, né? A gente fala sempre, né, que tem o carrinho e tem a roçadeira. O carrinho, na minha opinião, ele é essencial para fazer o corte do gramado, tá? É com ele que você faz, e a roçadeira com fio de nylon é só para acabamento mesmo. Nunca usar a roçadeira aí para fazer o corte, né? Porque por mais perfeito que você tenha, saiba mexer com a roçadeira, não vai ficar no mesmo nível do que um carrinho, né? Sempre vai ficar, pode ficar aquelas escamas de peixe aí e um jardim bem É, feio. Então, aí é acabamento e, tá aí, e ó. aí tá a roçadeira, exatamente, né? Dá para ver pela foto ali que, inclusive, vamos ver, a máquina ela está inclinada, né? Então é isso aí que você chama ali de escama de peixe, né? Quando a gente vê que tem Isso, parte ali cortada muito, muito baixo e dá um aspecto bastante feio, né? Na verdade, exatamente. de mim, ele tem que ser feito só para refilamento de grama, que a gente fala, né? Ou quando entra no canteiro, ou quando ultrapassa um passeio, né? Ou nesse caso ali, por exemplo, que tem um separador de grama e coisa e tal. E o comprimento do fio também, né, Frank? Isso, Aqui eu estou vendo que ele dá a volta no fio até onde sai o outro, e ele já isso. corta o fio ali, o Esse é o excesso, comprimento né? ideal, né? Quando você gira ali no carretel, né? Eu acho que a hora que um encontra com o outro, esse é o tamanho ideal, né? Muitos aí de jardineiro tiram essa capa de proteção, né? Muitas vezes, assim, para você ter uma visão melhor do trabalho que você está fazendo, né? Mas, assim, não é aconselhável, porque aí você afeta toda a sua segurança, né? Então, você sempre tem que pensar na sua segurança em primeiro lugar. Mas muitos fazem, né? E se você deixar esse fio de nylon muito comprido, vai acabar forçando, né, a embreagem, o motor da sua máquina e acabar danificando, né? Então, por isso que tem o comprimento adequado Medida aí certa. É do o fio de nylon. comprimento certinho. É só dar o E giro em volta ali e tal, e bom. até encontrar com o outro. A Cleci está perguntando para vocês, o que que você utiliza para controle de tiririca, além de herbicida? O da tiririca, olha, eu uso hoje em dia o Gramix, né, que é um produto aí onde tem me atendido super bem, só que ele é um pouco chato, assim, para você utilizar, ele tem uma forma correta, né, tem que ser no período da manhã, não pode estar muito úmido, não pode estar muito quente, tem uma hora certa aí para você aplicar, para que ele dê um resultado correto, né, esse é um produto que eu Mas, uso. tá, além de Mas tem que herbicida, ser, você tem mais alguma sugestão? além desse, Arranca plantinha tirar para todo o plantinha, gramado, batatinha para tirar toda a batatinha. terra e replantar, É, é né? que é Ou complexo tirar com o mesmo, é que ancinho manualmente, né? é, E a tiririca é como é que complicado, chama? né? Isso. É. A Mas eu acho tiririca, que se assim, começa a controlar desde o começo, você tem mais chance, né? O que não tem, pode é tem, como você deixar, né, Frank? tem mais chance. Ó, não pode deixar dar uma infestação muito grande, né? Porque, assim, quando é pouco, a gente usa o herbicida em último caso, né? Tenta fazer um controle manual primeiro, né? Com os a altura do corte da grama correto, né? Fazer adubação para tentar ver se a própria grama feche todo o solo e não dê espaço aí para a tiririca crescer. Só que a tiririca é danada, porque a batatinha dela pode chegar aí até 3 metros de fundura, né? Então, quando você acha que deu conta dela, num mês para o outro, Ela de repente volta tudo, né? Então, ela é complicada. A tiririca é chatinha. é difícil. É. Uma das coisas que tem que ver também, né, Frank, lembrando ali o pessoal que está escutando a gente, quando chega um jardineiro com uma roçadeira, seja plana, seja costal,
de ver, vamos dizer, se ela não está já com semente, né, de tiririca e Isso, outras ervas daninhas, né? E já passou um isso. cloro ali, 15%, mas não deixar o jardineiro começar. Tem, pode fazer cortar a grama de um jardim todo infestado e sabe como é que é, né? É igual a Covid, né? Aí já vai passando. O que eu achei Isso é muito. interessante aqui é um vídeo que vocês estão vendo nessa flecha vermelha. O cara fez uma adaptação na roçadeira e prendeu a corda nesse piquete ali do meio. E ligou o motor, então ele vai dando giro, né? Cada vez menor, porque ela vai enrolando ali naquela tora ali. Eu achei que o cara foi muito criativo. Aí ele está tomando uma cerveja enquanto. É, isso aí É dá para isso? sentar na sombra Também lá e só ficar assistindo. Né? Isso aí é um trabalho bom. Ó. tá aí uma Aí ideia fala assim, para ó, quem está escutando a quem gente. disse que jardineiro não trabalha sentado? Olha lá, ó, só fazer Eita, isso e sentar, ó, e esperar. Eu achei muito criativo. É, Ah, irrigação em área pública, né, gente? E, geralmente ele é feito com esse caminhão-pipa, né? Caminhão-pipa aqui, ó. É, gente, eu aconselho nem usar a bomba do caminhão-pipa, porque geralmente o cara está lá em cima lá do caminhão irrigando, né? Eu aconselho colocar ali um tubo PVC com uma torneira, igual foi feito aqui, né? E aí o caminhão-pipa ali vai passando por aqui, aí você enfia o tubo ali perto da planta, irriga, conta até quatro, e a hora que você está andando ali, ó, você já pode ali irrigar o outro também. E assim, engatando o caminhão-pipa na primeira, a cada 8 metros, vamos dizer, você consegue fazer um trabalho bastante tranquilo, sem desperdiçar água. E essa aqui foi a Justiça Vermelha que o Frank podou. A questão de mais baixa, né, Fred? 10 meses atrás, né? Regra é, número um, né, gente? Sempre voltar a parte cortante da tesoura de poda para o lado que vai cicatrizar, ou para o eixo da planta, sempre a parte cortante. A outra parte da tesoura, ela lasca, então precisa tomar muito cuidado com isso. Mas olha só a poda que o Frank fez, gente, e depois de 9, 10 meses, como é que ficou ali a justiça brasileira? Cresceu grandão, né? E aí é não o manejo fechou de correto, baixo. né, Gustavo? Aí é o É, manejo correto, onde a gente aprende muito aí no curso aí de jardinagem, né? Aí no Centro Paisagístico, né? Que foi onde eu comecei, né? Onde tudo começou para mim. Então a gente procura o conhecimento e com esse conhecimento a gente faz aí os trabalhos aí de qualidade, a poda correta, né? Aí depois vem a cicatrização também, né? Com a pasta aí de canela em pó, explica né? isso. Calda Então, bordaleza. o caldo bordaleza também, então para não deixar entrar nenhum fungo e que ela consiga se desenvolver e crescer, né? Então, assim, muitas vezes a sua planta ela tá bonita, mas às vezes precisa de uma poda para ela crescer e ficar ainda mais bonita, né? Que foi o que aconteceu lá com a justiça aí no centro paisagístico, né? Tinha É. alguém aí que estava meio relutante que não queria podar, mas a gente Ela estava tão bonita, né? tava muito Mas bonito ficou mais e aí bonita veio mais ainda. bonito ainda, com muito mais flores, né? Tem detalhes dos bastidores. Bom, dá para ver ali que algumas podas foram feitas ali, rama de 1, 2, 3 centímetros, vamos ver, bem cicatrizado, e saber. Então, o resumo é esse, né, gente? Arbustos floríferos, quanto mais se poda, mais flor ela vai dar. Geralmente, se Desde ela... que Mas sempre aonde se poda, vamos dizer ali, né, onde tinha uma flor, vai ter duas flores, e assim é progressão geométrica. Bom, resumindo, né, gente, é muito importante a gente ter o jardim bem mantido, bem adubado, bem irrigado, feito com técnica, plantas boas, substrato bom, mão de obra boa, porque essas crianças que foram criadas nesses jardins assim, elas têm um senso estético, vamos dizer, de organização, inclusive. Não são aquelas crianças que chegam em casa, chega da escola, joga mochila de um lado, chuta um tênis para um outro lado, outro para o outro lado.
e assim vai fazendo aquele rastro até o dormitório dele. Diferente um pouco, né, gente? As pessoas menos favorecidas, como isso, essa pessoa também vai crescer, também vai ser pai de família, também vai ser um trabalhador. Mas o senso estético dele fica levemente prejudicado. E o jardim, principalmente o jardim público, é o mais democrático de todos, né? Não é só para rico, não. É para pobre, para rico, para todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha, foi muito bacana seu comentário, Marisa, por isso que eu gosto do meu jardim. É uma floresta que vai ter de tudo no solo, porque tem vários animais, sariguê, cobra, sagui, entre outros, tudo selvagem. Olha aí. Que privilégio, Marisa, morar num lugar assim. Tem um ecossistema completo. E a Gleice pergunta como podar orelha de onça, a Tibolchina grandiflora, que cresceu e está com muitos galhos e poucas folhas e flores. Aqui, ó, é desse jeito aqui. Logo em cima do nó, você corta. Tá? É interessante também que tem alguns ramos que são verticais, né? Então, se aqui está um nó, você faz o corte com a parte cortante da tesoura de poda, novamente, né? Você faz a poda sempre em bisel, né, Frank? É assim que você faz também, né? Exatamente, isso é muito importante para que não acumule água ali e não dê Não entrada acumule aí água, de né? fungo, né? E a planta acaba adoecendo. Mas aguarda um pouco ainda, tá? Poda ela em agosto, mais ou menos ali, porque ela deve ter acabado de florescer, vamos ver. Ela vai dar uma outra florada ali na primavera. Ali lá para julho, aí você poda ela, se estiver atrapalhando muito. Porque isso vai melhorar as folhas e as flores. Beleza. E faz uma misturinha ali numa canequinha de pasta de dente, canela e calda bordaleza. Para cicatrização. A pasta de dente é para dar um grude. A canela é cicatrizante. E a calda bordaleza, ela serve para combater os fungos oportunistas que normalmente gostam de chegar ali quando a árvore está meio operada, né? Legal. Então, para terminar, né, gente, tem planta de sol, tem planta de meia sombra, sombra, obscuridade. É, essas daqui, por exemplo, são plantas ali de meia sombra, o camarão amarelo, os filodendrons, é, essa outra que eu não estou vendo ali, que é o dinheiro em pé, a alpínia, dracena. Elas se viram muito bem com o sol da manhã, ou se não, um pouquinho do sol da tarde. Tem planta de sombra, antúrio, avencas, cingônios, né? Violeta, esse camarão amarelo de sombra, que é a felandra, chifre de viado. São todas plantas que você pode até colocar debaixo da varanda ou no apartamento, bem perto da janela. E planta de obscuridade, gente, tem uma dracena aqui, não vou dizer que é a dracena mais bonitinha que a gente conhece, mas são plantas que você pode plantar debaixo da cama, dentro do armário, quase que, né? A tal da palmeirinha, colínia, a Comedória zeifrige, costa-ricana, Comedória elegans, por exemplo, ela é de truco único e também é uma planta ali que, gente, não dá trabalho. As amicucas, todo mundo conhece, né, gente? Hoje tem variedades hortícolas ali com a folha variegada, com a folha enegrecida e tal, mas a água já está dentro dela. Você vai regar quando? Você vai regar uma vez por semana, e olha lá ainda. Tá? E Essa daí é a muito outra fácil de ali, que matar eu não por estou vendo excesso de aqui, água, né? É fácil de matar por excesso de água? É? É. A outra é a Pedistra eliato. a pedistra é o lírio do Amazonas, né, gente? Ela cresce na sombra das árvores, vamos dizer, ela também, na obscuridade. Nem precisa de muita luminosidade. Então, são plantas muito interessantes. E nossa amiga Carol Costa, eu já vi ela falar alguma vez assim, ó, pega uma bula e dá uma olhada. Se você tiver que usar um Ray-Ban, é porque você está em sol pleno. Legal isso aí, né? Ela explica. Quando está debaixo da varanda, você ainda consegue ler a bula. Mas quando está dentro de casa, aí a coisa já começa a ficar difícil, né?
Quando você está no corredor com a luz apagada, aí você está no escuro, você não consegue ler a bula. Então, ali é planta de sombra. Tá certo? E assim a gente vai selecionando as plantas ali. A Marisa está perguntando se a gente pode indicar um bom site para identificar plantas. Oi? Um bom site para identificar plantas. Olha, tem vários. É só digitar plantas de sol, plantas de sombra. Tem no YouTube, vamos dizer, tem vários profissionais ali que falam a coisa certa. Também precisa dar uma peneirada, né? Porque na pandemia todo Exatamente. mundo virou paisagista. Isso que eu ia falar, porque assim, eu uso às vezes o Google Lens, só que assim, você não pode confiar 100%, né? Você vai lá, você Identificar, verifica, né? você tem uma noção para tentar chegar antes, e para ter certeza mesmo aí, é só acho que através de livros mesmo, né? De É. botânica aí para ter certeza, O, mas já vai sem, dar uma bela de uma noção. sem dúvida que a do Harry Lawrence, né, assim, Né? é evidente. É. Ele está trabalhando, inclusive, um novo programa, né, para que isso seja mais fácil. Ele fotografa uma mesma planta 1000 vezes. A gente esteve uma vez com ele na estufa, né? Então ele faz um plantio, uma fotos assim para ajudar a identificação. Mas eu acho que a melhor dica é comprar os livros, claro, mas na dúvida. Quem também é muito boa é a Raquel Pátria, da Jardineiro Net, é uma coisa de plantas muito antiga, gostamos dela, né? Isso, né? Ela foi meio que começou com isso, então o Jardineiro Net também é bacana. Mas eu acho que a do Frank é a melhor opção, né? Fotografou, o site dá uma sugestão, você checa em outros meios para ver se é isso Aí eu acho que aí mesmo. tem os livros aí do Harry Lorenz ali de botânica que tem uma, nossa, enciclopédia É. de plantas. Pois é, maravilhoso, né? Sempre parece uma nova planta. Ontem eu achei uma que parece uma Colocácea cuculata. Linda planta. E aí eu acho que para fazer isso, você checa em sites depois com que são sites finais, né? De Eberger, agora tem Luiz Marx, sites de boa índole, vamos falar assim, é que vão colocar os nomes corretos. Eu participo de grupos, né? Também ajuda. Sempre, sempre. E sempre buscar os nomes científicos, né? Para não ter confusão aí também. Porque o nome popular varia de região para região, né? A É, coroa de Cristo, lá no norte, chama Eu e Tu. No sul, chama colchão de noivo. A Maria Sem Vergonha que a gente conhece, lá em cima, é só Reis de Maria. A Samambaia Paulistinha, em Manaus, chama Escadinha para o Céu. Agora, você imagina uma concorrência, vamos ver, um edital falou assim, olha, eu quero 30 plantas de Escadinha para o Céu. Aí é. fica complicado. Um científico que é internacional, né? E ele se pergunta quais são as plantas ideais de ambientes. Opa, subiu aqui, só um minutinho. Plantas ideais, ambientes com ar condicionado. Olha, praticamente são todas as plantas de sombra, desde que você dá aquele uma vez por semana. Pode ser qualquer planta de sombra. Ou tem que deixar úmido, então, é isso? E A questão do aquele teste ar-condicionado, a questão do ar-condicionado é que o ar-condicionado ele tira toda a umidade do ar, né, do ambiente, tem. né? Então é onde a planta é afetada. Então por isso que o Gus falou, né? Você pode plantar, só que tem que borrifar, você tem que borrifar as folhas para que ela fique com umidade adequada, né? E não sofra. É. Uhum. Marisa, olha, Eduardo Gonçalves, ele é sensacional mesmo. Também É ex-aluno, ele tem um livro muito bacana. Como é que chama? Se não... não fugir. Também é uma aquisição bem grande. Ele, não sei se ele demora muito para responder, mas também tem grupos muito bacanas que ajudam. E se você tiver dificuldade, manda para a gente, que a gente também costuma ajudar, né? Aqui a Silvia Coelho está perguntando se você tem uma lista, alguma apostila com plantas não tóxicas. A gente tem tóxicas, mas não tóxicas. A gente, na nossa lista de plantas, Tem aquela listona de 1.400 plantas. mas lá fala se ela é tóxica ou não. Sim, ali fala. Tá.
Dá uma olhada no nosso site, Silvia, tem um e-book que chama Lista de Plantas Empregadas no Paisagismo, Ei, que é a apostila que a gente oferece no nosso curso de paisagismo. Lá fala se ela é tóxica ou não, tá? Mas temos uma só de plantas tóxicas, que também vai te ajudar bastante. Dá uma olhadinha lá no site, tá bom? Essa de plantas não tóxicas, aí eu tive um desafio muito grande na reforma de um jardim vertical, onde o cliente Ah, exigiu que as plantas fossem não tóxicas, e ele me garantiu, ele falou assim, você vai me mandar a lista e eu vou olhar uma por uma para ver se elas não são tóxicas, e eu aí para aprovação dele. Aí eu fiz o jardim vertical, mandei para ele, e ele falou, a primeira planta que ele olhou, ele falou assim, essa aqui é tóxica. Só que ele tinha me falado assim, que era para cachorro, né? Que eu pensei que era ah, cachorro, só que ele falou assim, ó, essa daqui é tóxica para gato. E aí eu não sabia que ele tinha cachorro e gato. Eu achava que era só cachorro, então por isso que ele me pegou. Mas aí eu fiz olha a aí, ó. mas, substituição e aí fiz o jardim ah, vertical só com plantas atóxicas. mas mesmo as altas, ele queria que você não Mesmo as colocasse altas, de hipótese todas. nenhuma. Todas porque ele teve um trauma aí, que ele perdeu um cachorrinho por causa da rosa do deserto, Nossa, É, é, é que é uma que... extremamente tóxica, hein? é. Olha, dentro de casa, dentro do apartamento, gente, 75% das plantas são tóxicas. Tem uma possibilidade. Filodendros, essas de folha mais grossinha, tem cristais de oxalato de cálcio. Tá, é. Imagine microagulhas de vidro com ponta dos dois lados, vamos dizer assim, que quando entra pelas mucosas, gente, a língua vira um couve-flor, mano. Se pega É. um cristalzinho daquilo lá na glote, né? É só não querer, né? Certo? Pois é, mas é difícil você falar isso para todo mundo, né? Pois é. A Silvia está sugerindo você fazer uma apostila de plantas não tóxicas, porque ela já comprou um monte. Opa. Tá certo, Silvia, já está sendo votado, assim. Ele já está com uma lista de plantas 2 há anos nos devendo, mas tudo bem, Pois é, estou trabalhando nela já faz 5 anos e ainda vai faltar mais uns 2 anos. falta tempo, né? Mas o, eu queria, não vou fazer a palavra final, quem vai fazer a palavra final ali vai ser o Frank, mas eu achei uma coisa bastante interessante. Há muito tempo eu descobri uma coisa que me deixou bastante entusiasmado. Por que que a gente gosta tanto de planta? E vocês podem pegar o celular agora, vamos dizer, ou depois da nossa palestrinha, e digitar a diferença da molécula da clorofila com a nossa hemoglobina. E aí vocês vão ver uma coisa bem interessante. Por que que a gente gosta de planta? Porque houve uma sintonia, houve uma química, gente, entre o magnésio da clorofila e o ferro da nossa hemoglobina. Não é legal isso, gente? Pois é, vocês sabiam disso? Pois é, tá aí. Mas, Frank, a palavra final fica para você ali, o Tem seu... umas perguntinhas ali. Vamos responder. Vamos lá, vamos Primeiro, perguntar. isso, pode mandar. A primeira é ainda que você agora, né? Ou vai ficar para os próximos capítulos? Quem foi o problema da Moreira? Para que dá O para passar problema, o vídeo? lá, Olha aí, Frank. esse foi o Fala aí. problema da Moreira. A hora que eu cheguei mais perto dela, que eu fui começar a entender o solo, né, para ver se tinha alguma coisa, a primeira coisa que eu vi foi o pequeno vaso, a borda do vaso. E aí eu descobri que ela foi plantada dentro do vaso. Aí eu Olha tive que aí. fazer Temos toda a Silvia retirada, primeiro em por isso que ela tempo. estava sentindo. Pode tocar o tem vídeo. Muito bacana. A hora que eu vi isso aí, eu fiquei assim, ó, assim, eu não acredito que tem gente que consegue fazer isso. E Cara tem, de pau de fazer isso, né? tá aí. Então, assim, É, a planta não vai se desenvolver, a raiz ela não vai se desenvolver, então tem que sempre tirar o pote, tirar a estopa, né? Tem muita gente, isso aí encontra com muita facilidade, tem gente que fala, a estopa vai se decompor, vai apodrecer. Meu, não vai, facilita, ajuda a pobre da árvore ou da planta, facilita aí a raiz se desenvolver, então tira tudo, né? Não deixa quebrar o torrão,
planta certinho, com substrato de qualidade, com adubação, rega, que a planta vai ficar aí super forte e saudável, né? Então, esse aí foi um problema aí que, quando eu vi isso aí, eu mandei pro Gustav, o Gustav falou assim, ó, veio, aí achei o problema, mandei pro Gustav também, eu falei assim, eu não acredito, aí. Vira uma história para contar em curso, né, Frank? Exatamente, exatamente. É Você folclórica, vai, vai ficar para muito tempo. você aprende, né? É, No dia a dia você aprende muito, né? Então, lógico que você tem que ir atrás de conhecimento sempre para que você tenha aí um trabalho, ofereça um trabalho de qualidade, pô, tenha como se diz, para que você possa passar credibilidade para o seu cliente, né? Então você tem que ir atrás de Nem é. conhecimento, né? Através dos cursos, né? Curso presencial para mim acho que é fantástico. Eu não sou muito fã de curso online. Eu gosto do pessoal, porque Também não. no curso presencial você pode também fazer network com outras pessoas, né? Que foi o que aconteceu com a Maria Clara, da Vini, onde a gente fechou um trabalho juntos, né? Onde eles fizeram um projeto e eu entrei com a mão de obra, né? Então, esse network também é muito válido. Você aprende muito com as outras pessoas, não só com os professores, mas com as outras pessoas também, que também estão ali, com os colegas, colegas, né? né? Então, por isso que é super válido aí tá fazendo esses cursos aí. É. Curso de jardinagem está logo aí também. Quem quiser se inscrever, entre em contato lá no Centro Paisagístico, né? Nos outros Isso, cursos que estão chegando fazendo aí. é isso aí, Frank. Né? Quando que vai Não ser? é? Vai ser agora, depois, o domingo, depois, sábado, domingo, é Dia das Mães, né? 14, Acho 15 que de sem ser esse agosto. final de semana, o próximo. Acho que é 17, Aí, 18. mesmo. Aí. E vai ter o final, né, gente? Ele vai ter gente para apresentar e para explicar. Frank, me diz um pouquinho, você tem uma ordem de trabalhos dentro da manutenção? A ordem de trabalho, eu procuro sempre a chegar na residência e fazer o corte da grama. Esse é o primeiro item, né? Por quê? Porque fazendo isso é para te dar agilidade, né? Então eu chego, a primeira coisa, eu faço o corte da grama e deixo faço o acabamento, né, do gramado e deixo a grama lá. Não recolho, não rastelo, não faço a limpeza do gramado. Depois disso eu vou começar pelos canteiros, podas e tudo. Por quê? Porque a poda desses canteiros, tudo vai cair tudo em cima da grama, né? Então, depois, na hora da limpeza, você já vem rastelando e limpando tudo de uma vez só, né? Porque senão, se você fizer Olha a aí, limpeza de canteiro e poda primeiro, você vai jogar em cima do gramado. Aí você tem que fazer a retirada desses itens primeiro para depois fazer. Então, isso você perde muito tempo, né? Você tem que pensar no seu processo, né? Para te dar agilidade, você conseguir ficar menos tempo no jardim e talvez fazer mais jardins no dia, né? Então, assim, lógico que sempre bem feito, mas primeiro eu faço o corte do gramado, deixo tudo certinho, a questão da grama, depois eu entro para os canteiros, poda, limpeza dos canteiros, né? Limpeza de erva daninha e assim por diante. Então, essa é a rotina aí que eu faço, né? Não sei, às vezes tá? pode ter outras pessoas que gostam de outra forma, enfim, aí é o jeito que cada um trabalha. Você identificou esse como sendo o seu melhor processo mesmo. Isso, que me dá mais Tá agilidade. correto. Legal, legal. Alguém comentou assim, esse solo também está um pouco pobre da Moreira, tá? Que eu perdi o comentário aqui, parece barro. É isso, um solo argiloso, né? Tá bem, um solo bem argiloso, tanto é que quando eu replantei essa moreira, aí o cliente falou assim: "Ah, Frank, então vamos plantar em um outro lugar já que vai ter que tirar dali, né? Porque ele queria colocar a casinha de brinquedo dos filhos, né, nesse lugar, então eu reposicionei em um outro lugar. E aí sim eu plantei ela da forma correta, utilizando um substrato, fazendo um berço quadrado um pouco maior do dobro do torrão, né? E o berço quadrado, por quê? Né? Para que a raiz da planta não novele, né? E sim bata nas bordas e entre mesmo no solo para que ela possa enraizar melhor, né? E assim com o substrato, adubação, calcário, tudo da melhor forma. Tá. A Gleice pergunta se você. Olha, alguém que saudades, Carlos, saudades também, que foi um curso que fez com a gente gostou. Obrigada. Obrigado. A Gleice perguntou: você fez calendário de adubação? Se sim, como utiliza em árvores, arbustos e forrações? É,
A calagem, né? Eu faço a calagem, né? Que é jogando calcário dolomítico, né? Só que ele demora um pouquinho para agir, né? Para correção de pH do solo, né? Ele demora aí de 3 a 4 meses para começar a ter uma reação no solo, né? E aí o adubo de plantio que eu sempre uso, que é o 4-14-8, que é o padrão, né? Ele tem mais fósforo, né? Para priorizar o enraizamento da planta. E aí depois você pode entrar com um outro adubo, né? Para um adubo de manutenção, né? Ou desenvolvimento da planta, né? Que é um 10-10-10, ou dependendo da planta com mais nitrogênio, que é o 20-05-20, enfim. Aí tem que ver a necessidade da planta, né? Cada caso é um caso, daí no caso. Cada planta também tem a sua necessidade, entrando também Uhum. com adubos aí que tem micronutrientes, né? Que é muito importante também, né? Tem muita gente que pensa só nos NPK da vida, mas também tem os micro aí, né? Que são muito importantes aí para o desenvolvimento da planta. Tá, mas daí aqui, assim, no sentido do calendário, você, sei lá, você tem, eu falo, normalmente faço adubação uma vez por mês, a cada 2 Ó, meses, como não, que eu você organiza isso? procuro fazer de 3 em 3 meses, pulando sempre o mês do inverno, né? Porque ali está um período de dormência da planta, né? Então, por que que você vai jogar um adubo sendo que a planta está em dormência? Você vai estimular ela a se desenvolver, sendo que não é o momento dela se desenvolver? Então, eu começo mais no começo aí da primavera, né? Eu faço a primeira adubação, aí depois de 3 meses eu entro mais uma adubação, né? Então, eu faço 3 vezes no ano, né? Pulando sempre o período aí de outono e inverno. Legal, fica 3 vezes ao ano, então. É. Entendi. Tá. E só uma última pergunta: o que que é importante fazer em uma manutenção mensal? Importante fazer uma manutenção mensal. Eu sempre faço uma checagem meio que geral, né? Principalmente olhando a questão de controle de praga, né? Para ver se não tem nenhuma praga, porque às vezes isso aí pode passar despercebido, né? Questão de falta de nutriente, você analisar realmente a planta, né? O que que ela está demonstrando para você pela cor dela, ou se ela está com folha comida, ou pelas bordas, ou pelo meio, para você identificar e eu acho que isso é uma coisa assim que o cliente acho que ele vai passar despercebido e que você tem um olhar mais clínico para conseguir identificar e solucionar, né? Identificar, passar para o cliente, falar, ó, sua planta está com cochonilha, sua planta está com pulgão, sua planta está com fumagina, enfim, ó, uma variedade de praga que tem aí no jardim e dar a solução para ele e resolver o problema, né? Não só simplesmente jogar, suas plantas estão todas doentes, né? Mas você tem que já trazer uma solução já para isso, né? E isso acaba até se tornando aí outra fonte de renda também para você, que você já está com os produtos já, e aí já acaba vendendo o produto, que é a aplicação também para o cliente, que aí facilita a vida dele também, né? Porque senão ele vai ter que acabar saindo do trabalho dele, da rotina dele, só para comprar o produto para fazer essa aplicação, para que as plantas fiquem tudo em ordem, né? Então, você tendo todos esses produtos com você, você já consegue visualizar, dar a solução e já agir, né? Então, você não perde tempo, né? Porque Isso aí. uma formiga nada de um dia para o outro detona uma planta. É. Aí você, numa manutenção, sempre reporta para o seu cliente. Então, ó, identifiquei isso, Isso. posso Eu aplicar, faço você pede permissão, ou até mesmo que isso é bom que o cliente valorize o seu trabalho, né, Frank? isso. Eu tenho clientes que eles me dão carta branca, né? Fala assim, ó, Frank, faz aí, o jardim é seu, eu quero que você cuida do jardim. Não importa o que tiver que ser feito, faça, pegue e depois você me passa. Então, assim, eu chego num jardim, eu faço toda a manutenção, aí depois da manutenção eu chego e passo um relatório, né, pelo WhatsApp mesmo, mando um áudio, né, e falo assim, ó, foi feito isso, eu encontrei em tal planta que estava com praga, já apliquei o inseticida, cuidado com a criança para não chegar lá, ou se as empregadas da casa, né, que normalmente tem, né, funcionário lá, já fala, ó, se tem criança, não vai no gramado, não vai nas plantas, porque eu apliquei por 2, 3, 4 horas, né? Você tem que passar toda essa orientação, né? Porque Sim, as crianças ali não sabem, então elas podem ir lá, vai ver uma água no chão lá, às vezes acaba passando a mão e depois leva no rosto, isso pode ser muito perigoso. Então você sempre tem que sim, informar. sim. Se você aplica qualquer tipo de produto, você tem que informar para os proprietários Reporte. ou para as pessoas que estão ao redor, para que elas fiquem cientes aí do que você está fazendo, né?
É, Hum. mas, assim, às vezes, assim, eu tenho cliente também que não, que sempre quer saber antes de eu agir, Você fazer o serviço. antes de fazer o Tá? serviço, né? Então, eu vejo o problema, já dou a solução e espero uma autorização dela para fazer, É isso. Aham. né? Então, depende muito do cliente, né? Mas São você tem que estar pronto variáveis, para né? E resolver o aí, problema. isso é perfeito, né? Está complicado, né, pessoal? Em lugares de clima quente como Salvador, eu adubo mesmo no inverno, só que com menos frequência. Eu acho que Salvador tem uma temperatura Né? diferenciada mesmo, né, Marisa? Norte, Eles Nordeste aí. está entrando na época do inverno lá agora, né? Vamos dizer, com a E o chuva, né? inverno, acho que no norte eles falam mais porque é a época que mais chove, né? Eu acho que é mais ou menos Que isso, mais né? Se eu chove. estiver errado, me É, fala, né? Porque o inverno é a época de chuva, né? Não é época de frio, é é sim de época de chuva. chuva lá. Coitado do pessoal do norte e do oeste, eles estão nadando, coitado. Né? E, principalmente, vamos dizer, para clima muito quente, vamos dizer, eu aconselharia, vamos dizer, primeiro, cuidar da parte biológica do solo, né? Através de humus de minhoca, bocache, terra vegetal com humus, né? E É para matéria depois orgânica. jogar o adubo, né? É. A matéria orgânica é muito importante, né? No curso aí de adubação aí que tem aí com o Juliano, Juliano Borini e com o Vitor, é um curso fantástico também. Eles passam todo esse conhecimento É, aí, eles falam muito de matéria orgânica no solo, muito mesmo. Então, acho que tem que levar em consideração isso mesmo. Pensar aí no igual o Augusto é, falou. sempre pensar nisso, né? Pessoal, mais alguma? Nós passamos muito do nosso horário normal. então, se a gente não tem com a gente, isso não vai saideira. A Gleice pergunta: como proceder com as folhas caídas em jardim, onde tem árvores? Devo colocar na base da planta? Pode colocar na base da planta, sem problema nenhum, ou pode usar como compostagem, né? E se tiver um lugarzinho ali no seu quintal, ou mesmo dentro de um tambor de 200 litros, sei lá, jogar esse material ali junto com folhas verdes, que são ricos em nitrogênio. Aí você está fazendo uma compostagem. Coisa de 3, 4 meses, você vai ver. É bom revirar sempre, né? Quando se mistura o verde com o seco, revirar sempre, porque você quer uma decomposição na base de oxigênio. E aí a liberação é de gás carbônico, vamos dizer, que é inodoro, né? É o que a gente mais respira aqui. Se não se compactar, aí começa a soltar gás sulfídrico, começa a juntar mosca e coisa e tal. Eu acho que pouca gente usa essas folhas que caem das árvores, mas se tiver um lugarzinho, gente, mistura ela até com folha de couve, brócolis, casca de chuchu, casca de batata, essas coisas. Não arroz e feijão, né? Já está cozido. Mas é uma oportunidade. Não tiver nenhum outro lugar, claro, você pode amontoar tudo já. E se quiser também, tem uma forma ali de você jogar um adubo por cima, pode ser até um 10-10-10, que ali esse nitrogênio vai alimentar as bactérias que vão decompor a cadeia carbônica da celulose, né? Aí a decomposição é um pouco mais rápida, tá bom? E acho que essa coisa também depende um pouco do cliente, né? A gente acabou de ver uma casa que eles justamente tiraram tudo, né? Porque a casa estava com muito problema de aranha, e aí o casal ficou muito preocupado que isso acontecesse por causa daquele teste que estava lá nas plantas, né? Esse resto de grama, resto de coisa. Aí eles tiraram tudo. Então, eu acho que essa sugestão varia muito de cliente para cliente, né? Escorpião, né? Também tem. E agora com os escorpiões, você já teve alguma experiência assim, Frank? Eu, nos clientes aí que eu atendo, com escorpião, não. Eu acho muita aranha, mas escorpião até hoje eu não encontrei nenhum. Mas nos Boa. condomínios aí Continue assim. que eu entro, muitos estão comentando aí que estão achando sim escorpião É, nas residências aí. Mas eu, e, pessoalmente, nunca e, encontrei.
os seus clientes aceitam você deixar as folhas das árvores, o teste da grama, tudo em Não, eu planta recolho tudo, eu retiro. Eu tiro e leva o embora. corte de grama, levo tudo embora, não fica nada para trás. Nos canteiros também, deixo todos eles limpos, né? Porque a maioria tem forração com casca de pinos, né? Ou até mesmo com a sinazita, né? Que é a argila expandida, né? O que eu não sou muito a favor dessa como cobertura, eu prefiro a casca de pinos, mas eu faço toda a Tá, limpeza, retirada e descarto mesmo. né? Tá. Ó, a Marisa comentou aqui, eu uso um adubo para as plantas suportarem calor. Lembrando que ela é da Bahia, né, pessoal? E um pouco caro, mas vale a pena. E ela usa casca de verduras, frutas. Aí, Muito bom. tem potássio. E meu controle são só inglês. Tem muito, sabe? Um privilégio. Gente, muito obrigada. Vamos lá. E qual é o maior desafio no controle de pragas e doenças em manutenções, Frank? Maior desafio? Uhum. Nossa, agora me No pegou, hein? controle O de maior pragas e desafio. doenças. É impossível isso em presença de pets, né? Porque produto existe para combater, mas É, aí você tem que combater com produtos holísticos, né? Cebolinha, óleo de nim, é. chá de fumo, essas coisas assim mais holísticas. Mas eu acho que se eu puder responder, eu não sei se o Frank concorda comigo, mas às vezes você quer meter um herbicida na tiririca, mas você não pode, né? Aí você tem que optar por um outro queima-planta, né? Muitas vezes Isso. joga, até pode lavar a Ah, roupa, né? Como é que chama isso? Pode. Oi? Sabão. Sabão em pó, né? Às vezes usa ali para Que, queimar a planta e tal. que a Silvia está um desafio, comentando. uma coisa que eu vejo muito assim é a questão de jardim vertical próximo de lago ornamental. Eita, Tem os peixes, as piscina. carpas não são baratas, né? Você não pode aplicar qualquer inseticida, porque vai cair no lago, vai contaminar a água e vai matar os peixes. Aí o cliente vai vir igual louco em cima de você. O que que você aplicou? Não sei o que lá, bababá. Então aí você tem que partir mais para um óleo de nim, você tem que passar por algo mais orgânico, né? Para tentar Para combater, evitar. para É, evitar é, esse prejuízo maior que possa ter, né? Que é a contaminação aí da água aí de lago, né? Então acho que essa que é uma questão aí que eu até tenho um cliente que tem esse tipo de lago, esse cenário, e aí eu sempre aviso ele, falo, ó, tá com praga, vamos aplicar óleo de nim para ver se combate. E aí, às vezes, você tem que fazer mais aplicações, né? Não só uma resolve, mas talvez uma vez por demora semana, um pouco mais, né? até resolver o problema, né? Para não prejudicar os peixes aí, contaminar o lago. Tá certo. Aqui o José Jô, bom te ver, José Jô. Ele diz que coxinilha é difícil de controlar. Agora, a Silvia tem uma sugestão, que é se você mantém a planta bem nutrida, a chance de ter pragas e doenças é muito menor. Então, a sugestão da Silvia, Silvia, falei corretamente, né? É isso mesmo? Previne principais doenças, é isso aí. Isso, Perfeito, é isso é isso mesmo. A aí. nutrição é fundamental. Se a planta está bem nutrida, está bem alimentada, ela vai estar forte e Menos não vai ficar doente, suscetível. né? Não. Ela está saudável. Isso aí, parabéns, é isso aí mesmo. Gente, muito obrigada, então, pela presença de todos, Valeu. né? Foi super bacana a interação aí. Frank, muito obrigada aí com os seus, Eu, né? eu que agradeço A demais o convite a aí para poder experiência. estar participando. Foi uma experiência bem bacana. Agradeço demais e vamos lá.